Librianos! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou trazendo esse mês a leitura do mês de outubro para todos os signos e eu trouxe esse mês, né, para a leitura aqui da mesa, o Tarot de Gilded. E no final eu vou estar lendo também o conselho do Tarot dos Anjos, tá? Do Oráculo dos Anjos. Eu vou estar trazendo 4 pontos aqui para o mês de outubro, que é o desafio, aquilo que você precisa vencer no mês de outubro, sua parte financeira, como que você pode, né, estar aí administrando a sua parte financeira, a sua parte amorosa, né, e no final o conselho de ambos, né, os tarôs que eu vou estar lendo aqui. Vamos começar aqui, meus librianos. Lembrando que a gente está aqui numa leitura para os 12 signos, então são várias energias. Pode ser que não ressoe com você essa leitura. Você pode voltar a partir do dia 15, né, para ver o vídeo novamente, ver se a leitura está fazendo sentido aí para você, tá bom? E se você quiser dar uma olhadinha também lá na playlist, nós temos também outros signos e você pode estar vendo vídeo do seu ascendente, da sua lua, que pode ressoar e ter uma mensagem aí para te ajudar também, tá? Curte, compartilhe, deixe uma mensagem, se inscreva. Caíram muitas cartas aqui, muitas energias na mesa. Acho que o tarô está querendo conversar muitas coisas com os nossos librianos. Tá faltando só uma carta. A gente já puxou aqui. E vamos lá, tá? Então, vamos começar a leitura de vocês. Boa sorte, meus amores. Na parte do desafio, nós temos o Pajem de Copas. Nós temos o 4 de Ouros. Tá? Pajem de Copas e 4 de Ouros como desafio do mês de outubro para Libra. Ô, librianos, vamos lá. O que eu estou entendendo aqui como desafio do mês de outubro? Essa carta fala eu enxergo como uma carta do apego, sabe? Como uma carta daquilo que você não quer abrir mão. Daquilo que você enxerga como sendo seu e você não percebe que quando você abre mão, a possibilidade de você abrir mão dessa situação vai te trazer outros caminhos, mas você está tão apegado a uma situação que você não quer, não se sente confortável, não se sente pronto para abrir mão dessa situação aí na sua vida. E por conta de não abrir mão disso, você está deixando de viver algo novo na sua vida. O Pajem de Copas fala de novas emoções, sabe? De novas situações, de algo que está preparado para chegar na sua vida. Mas para isso você tem que tirar esse apego que você tem a essa situação. Ô Libra, analise bem. Se já não passou da hora de você virar essa chave, se já não passou da hora de você deixar de ficar regando, sabe? Quando a gente fica regando uma planta morta, uma planta que não tem mais vida, já acabou. Então você está regando algo que não tem mais o que regar, que não tem mais o que florescer. Acabou, é uma situação que já foi e você não quer virar essa página. Então o seu desafio no mês de outubro vai ser você virar essa página. Entender que você tem aí uma vida inteira para viver de novas oportunidades, mas que só você não está se permitindo viver isso aí, né? Talvez a situação do outro lado não esteja nem mais ligada à sua energia, mas só você está ligado nessa energia aí, tá? Você está como um cordão umbilical, tá? Ainda se alimenta
da energia do outro lado, né? Da energia da outra pessoa, ou da energia da situação, ou da energia do ambiente, né? Você ainda está apegado a alguma coisa. E outubro vem para mostrar para você que você tem a tesoura na mão e que você pode dar esse corte, né? Não só físico, se separar mesmo, né? Colocar dentro da sua mochilinha só o que é necessário e partir em busca de viver algo novo, como também um corte espiritual, né? Um corte energético. Olha, eu não quero mais essa energia na minha vida, isso aí não me trouxe boas experiências e agora eu quero viver algo diferente, eu tô pronto pro novo, né? Mas para isso você tem que entender que tem que dar esse corte aí no mês de outubro. O seu maior desafio será você entender isso, será você tomar essa atitude, né? Decidir agir dessa forma em prol da sua própria melhoria, em prol de você conseguir se libertar dessa situação, tá bom? Lembre-se o seguinte, ó, foi bom enquanto durou, foi necessário na sua vida enquanto tinha alguma coisa para te agregar, mas a gente não tá aí para ser eterno, né? As coisas não estão aí para estar na nossa vida como eterno, né? A gente tem uma vida cíclica e ela começa, né? Tem o meio e tem o fim. E é isso que você tem que entender. Tá se prendendo por uma situação que já deixou de fazer sentido na sua vida, já deixou de trazer benefícios para você. Pelo contrário, está te trazendo mais malefícios do que benefícios. Ok, Virgem? Ok, Libra? É porque eu acabei de fazer o de Virgem e eu acabei me conectando ainda com o Virgem. Então vamos lá, Libra. Dá uma olhadinha também, Virgem. Vai ter uma mensagem lá para vocês, tá? Vamos falar aqui no financeiro. Ô, Libra, 3 de paus no financeiro. Eita, 10 de paus no financeiro. Ô, Libra, que peso é esse que você está carregando, Libra? Olha aqui a carta do 3 de paus. A gente está falando aqui de algo que está muito desgastante para você. Olha essa carta aqui, eu vou chegar ela um pouquinho mais perto para vocês verem. Olha só, ele está olhando um navio, né, que se aproxima dele. Ou ele permitiu ficar na mesma situação e deixou o navio ir embora. A chance que ele tinha para modificar poderia estar dentro desse navio. E ele simplesmente deixou o navio embora e permaneceu em terra firme. Ele ainda está aceitando a condição que ele está vivendo. Como a gente está falando em questões financeiras, é uma questão aí de que você está carregando o peso de alguém, um peso que às vezes nem é seu. Às vezes você está comprando uma situação aí financeira, você está bancando uma situação financeira que não é sua. Está tirando você do seu equilíbrio, ou melhor, né? Está tirando aquilo que você está construindo para o seu futuro para estender a mão para alguém que esse alguém não está disposto a mudar nem um milímetro para poder melhorar e entender que ela tem toda a possibilidade de andar sozinha. Não, ela quer que você carregue o peso que ela está construindo na vida. As dificuldades são dela ou dele, né? Vamos colocar aí dela como pessoa. As dificuldades são da pessoa e essa pessoa joga para cima de você. É você que tem que arcar com todas as despesas que essa pessoa está construindo na vida dela. Em momento algum, ela pensa se você tem a possibilidade ainda de ajudar. Ela simplesmente te espreme. É como se você estivesse sendo espremido até a última gota para poder ajudar alguém. E Libra, pelo amor de Deus, a gente não pode viver tapando o buraco das outras pessoas. Cada um tem que passar com as suas dificuldades. Então, seja que pessoa for, né? Filho, sobrinho, neto,
seja aí quem for, marido, se você não deixar a pessoa arcar com suas próprias consequências, com as suas próprias escolhas, você vai estar sempre ali compactuando para que a pessoa não cresça, para que a pessoa ali, ó, sempre venha a cometer os mesmos erros financeiros, né? Erros até que poderiam já estar sendo corrigidos, porém você está ali. Você está compactuando com a pessoa, né? Deixa que eu divido com você as besteiras que você está fazendo na vida. E sabe quem é que está perdendo, Libra? É você. Sabe quem é que está deixando de viver, deixando de ter uma vida saudável, uma vida diferente, uma vida que você tanto quis? É você mesmo. Porque a outra pessoa tem você para poder estender a mão, para poder ir lá cobrir, né? Para poder ir lá proteger, para poder chegar junto. É um SOS. Você é um SOS para a pessoa. A pessoa sabe que pode contar com você. Só que você mesmo já não está conseguindo contar com mais ninguém. Você mesmo já não tem mais recursos para ajudar a pessoa ao qual a gente está aqui trazendo na mesa e nem para ajudar você mesmo. Ô Libra, a sua questão em outubro é você aprender a falar 3 letrinhas. Não. 3 letrinhas vai fazer com que a vida financeira sua saia do sufoco que você está. Tire esse peso que você está carregando nas suas costas, Libra, tá bom? Isso aí não a gente não traz uma leitura aqui para uma pessoa. A gente traz uma leitura aqui aberta, uma mesa aqui aberta para várias energias. Então você vai adaptar essa leitura de acordo com a sua realidade, né? Às vezes eu faço uma leitura aqui e a pessoa fala, mas eu não estou vivendo isso. Adapte a sua realidade, gente. Então, se não está acontecendo isso com você, tudo bem. Então, você pula para uma outra parte, você interprete como você achar melhor. Às vezes, não é você que está vivendo, mas você está vendo alguém vivendo de Libra nessa questão. Às vezes, é um filho que também está passando por essa situação, não está enxergando isso, né? Não está conseguindo perceber isso daí. Às vezes, está ajudando um neto que você tenha, ou está passando por uma situação no emprego, às vezes, ali tem uma grande possibilidade de crescer dentro até de outras empresas, tomando uma simples decisão, dando um simples passo, um passo só pode mudar a vida inteira e às vezes não muda. Tá sempre ali carregando aquele peso, não, aonde eu estou tá tudo bem, o que eu estou fazendo tá tudo bem, né? Fica naquela, só no pensamento, mas aqui a gente está falando da ação, tá? A gente está falando do agir. Quem não age hoje não vai ter o que colher muito no dia de amanhã. Então, se você não agir hoje, amanhã, o seu amanhã vai ser da mesma forma parado ou até pior do que o seu presente e o seu passado, tá bom? Então, a sua questão financeira é essa, é deixar que a outra pessoa tome as decisões dela. Arque com aquilo que ela está comprando, arque com aquilo que ela está procurando para a vida dela. Você está simplesmente sendo a sombra dessa pessoa. E a gente não deve ser a sombra de ninguém, tá bom? Porque a gente às vezes não consegue nem ser a nossa própria sombra, né? A gente não consegue às vezes arcar com aquilo que a gente cava com as próprias mãos, tá bom? Então vamos falar aí da questão amorosa dos librianos. O Libra saiu 6 de copas e saiu a temperança. Libra, 6 de copa, a gente está falando de alguma coisa de passado. Alguma coisa aí relacionada aí à sua vida, né? Não vida passada, pode até ser, mas a gente está falando aí de questões aí de passado mesmo, tá? Possa ser que uma situação ainda que não foi resolvida, não foi encarada, ela venha aparecer, ela venha de novo fazer com que você enfrente essa situação para que isso seja resolvido, tá? É como se você estivesse se esquivando de alguma situação para você não encarar. Você não quer encarar uma situação, só que vai chegar uma hora, ô Libra, que você vai bater de frente com isso. Tá? Nós estamos vivendo aí um tempo aí em que tudo que não foi resolvido, tudo que não foi dito, tudo que não foi exposto vai vir à tona
para poder colocar todos os pingos nos is. E é isso que eu estou sentindo. É uma situação aí de passado, é uma situação que você viveu de passado. Isso pode ser em qualquer âmbito, tá bom? Pode ser no romance. Às vezes você encontrou alguém aí um tempo atrás na sua vida e a situação não terminou muito bem, terminou numa situação muito ruim, em que deixou vestígios na sua vida e na vida da outra pessoa, né? Ambos não conseguiram seguir bem, não conseguem, né, nem se envolver com outras pessoas, e a vida traz de novo essa situação, ou para fazer vocês encararem de novo, até mesmo para liberarem perdão, porque a gente precisa liberar o perdão para a gente poder seguir em frente, ou para que vocês voltem novamente e continuem da onde pararam, mas sem resquício de mágoa, de nada que venha atrapalhar vocês. É como se o ponto inicial, né, fosse a partir do momento agora, em que o universo apresenta vocês novamente, vamos começar tudo novo, vamos começar uma nova história. Mas é alguma situação, alguém aí, né, de história passada, né, que eu sinto aqui que vai voltar para trazer, para poder resolver uma situação em definitivo, tá? Isso é sua questão do amor. Agora nós vamos falar aqui do que o tarô tem para vocês de conselho, Libra. Vamos lá. 4 de paus, a gente está falando aqui de equilíbrio, a gente está falando de base, a gente está falando daquilo que é sólido, e 10 de espadas, que a gente está falando eu vejo essa carta como uma carta da dor profunda, sabe? Da dor profunda, daquilo que você tá assim, por um fio do arrasta para cima, sabe? Por um fio do arrasta para cima. Só que, Libra, o poder de você sair dessa situação está única e exclusivamente na sua mão. O volante está única e exclusivamente na sua mão. E eu sinto aqui que é uma dor familiar. É uma dor assim... É como se cada vez que você tentasse se aproximar, cada vez que você tentasse fazer algo de bom para alguém, no âmbito familiar, né, no meio ali das pessoas que você tanto ama, toda vez alguém enfiasse uma, né, apunhalada nas suas costas e te traísse de alguma forma, né, em que fizesse você cada vez mais se afastar. Você está se afastando cada vez mais de pessoas que você realmente gosta, pessoas que você realmente quer muito bem, porque você não está sabendo se autodefender, você não está sabendo colocar a imposição daquilo que até aqui, até aqui você fez o que você quis, eu me doei da forma que eu pude, daqui para cá eu vou me proteger. Então o conselho do tarô é o seguinte: aprenda que as pessoas só vão respeitar o seu limite quando você colocar os limites para ela. Se você não disser aonde é o seu limite, a pessoa não vai saber. Ela vai estar sempre lhe atingindo e você vai estar sempre sendo atingido porque você quer, porque você deixa, tá? A gente sabe muito bem se defender. A gente sabe se defender. Nós viemos aqui, o nosso arquétipo, né, de vida, de homem, de ser humano, a gente sabe se defender. A gente só não se defende quando a gente não sabe quem que está nos atacando, quem que está nos prejudicando, quem que está nos ferindo, tá? E o tarô, ele fala o seguinte, olha, ser bom não é ser bobo, Libra. Ser bom não é você permitir que as pessoas façam você, né, de joguete do jeito que elas estão fazendo. Eu tô falando o que eu tô sentindo, tá? Intuitivamente. Pode ser que não vá ressoar para algumas pessoas, mas, né, o tarô sabe o que diz, né, e a espiritualidade também sabe o que traz aqui na mesa. Então, o Libra, deixe de ser joguete na mão das pessoas, sabe? Você tá dentro de uma situação em que você é muito bom, em que você se fere por não querer ferir as outras pessoas. E, de verdade, você precisa soltar
essa autodefesa que tem dentro de você. Lembra da palavrinha não que eu falei, que você tem que aprender a dizer a palavra não? Essas 3 letrinhas vão trazer aí para você uma libertação muito grande e vão fazer com que você, e vai fazer com que você encontre de novo a sua estrutura. O que eu sinto aqui é que você está desestruturado, sabe? Dentro de uma situação, e essa situação cada vez mais está levando você a se afastar, sabe? E a se fechar, né? A se fechar, a se afastar, a se tornar uma pessoa mais dura e inflexível. E isso não é legal para você, sabe? Porque as dores que as outras pessoas nos causam, elas só podem nos modificar a nossa essência, se a gente realmente permitir, tá bom? Vamos aqui para o conselho aqui dos anjos. Vamos ver o que os anjos têm aqui para os nossos librianos. Pulou uma carta aqui do arcanjo Raziel. Vamos ler aqui para vocês, tá? Eu espero que a leitura esteja fazendo sentido aí para vocês, tá bom? Se fizer sentido aí, que vocês possam ser abençoados, que os caminhos de vocês estejam abertos e que vocês tenham luz para entender, né? Que às vezes uma palavrinha que a gente diz aqui vira uma chave aí do outro lado. Clara evidência. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Olha o que a gente estava falando aqui. As cartas estavam falando comigo e eu transmitindo para vocês. Tá vendo como que a gente tem que ter a percepção de perceber o que as outras pessoas estão nos fazendo de mal? Aqui o anjo Raziel está dizendo o seguinte: estou ajudando sua visão espiritual. Às vezes o que está faltando, muitas vezes, é você permitir que a sua espiritualidade te ajude. É permitir que a espiritualidade abra os seus olhos de verdade. Porque às vezes tem coisas que a gente não quer ver, tem coisas que a gente tem medo de enfrentar. E no início eu falei, olha, às vezes a gente tem esse medo de encarar as coisas, a gente precisa encarar. E a vida, ela vai trazendo situações para fazer com que a gente encare, com que a gente enfrente aquilo que lá atrás a gente jogou debaixo do tapete. Tá bom? Essa foi a sua leitura, Libra. Espero que tenha te ajudado, que te ajude, né? Que Deus possa lhe abençoar. Tá bom? Que seu mês de outubro seja um mês próspero e abençoado. Até a próxima leitura, se Deus quiser. Um grande beijo.